Olá, eu sou o Dr. Bruno Risse, sou médico otorrinolaringologista e hoje vim trazer um vídeo para vocês a respeito dos fones de ouvido. Com a pandemia do Covid-19, a gente teve uma série de situações do dia a dia que foram alteradas. Então, o trabalho, a escola, todas elas migraram para o ambiente virtual, o que fez com que os fones de ouvido passassem a ser requisitados, utilizados por uma grande parte da população que está em isolamento. Com isso acabou vindo uma série de dúvidas, né? Qual que é o jeito certo de usar um fone de ouvido? Existe isso? Como é que se limpa um fone de ouvido? O fone de ouvido pode dar infecção no ouvido? Pode dar dor de ouvido? Qual é o limite de volume? Então vamos ver se nesse vídeo eu consigo esclarecer algum desses pontos. Uma coisa que é importante a gente entender é que existem alguns tipos diferentes de fone de ouvido e cada um deles tem sua característica. A gente tem 4 principais tipos de fone de ouvido, né? Existem os fones de ouvido de inserção, que são nesse formato. Eles têm essa bolinha na ponta, que na verdade é um conezinho de silicone normalmente, e que ele vai inserido dentro do canal do conduto auditivo. Então, se a gente pegar aqui um modelozinho de orelha, a gente vai ver que o fone de ouvido vai inserido aqui dentro e cria uma vedação entre o fone de ouvido e o tímpano, que está aqui no fundo. Isso cria uma câmera aqui, né? Um segundo tipo, muito comum, são os fones auriculares, também chamados de earbud. São os fones nesse formato aqui. São normalmente os fones que vêm junto com o celular. Esses fones eles vão apoiados nas dobras das cartilagens da orelha, do pavilhão auricular. Eles ficam aqui externos, a orelha dessa maneira, sem criar uma vedação tão importante quanto o fone de inserção, que a gente viu antes. E existe um terceiro tipo, que são os fones supraorais, que são os fones nesse sentido aqui. Os fones supraorais, eles vão comprimindo a cartilagem da orelha, eles ficam assentados assim em cima da orelha, né? Então eles comprimem a cartilagem do pavilhão auricular. E existe um quarto tipo, que são os fones circunaurais, que são esses fones grandões, ou fone de concha, o pessoal também chama, né? A orelha vai encaixada aqui dentro desse espaço e o apoio todo é feito no crânio, ele não é feito na orelha, no pavilhão auricular. Ele cobre a orelha toda e, como disse, ele fica apoiado no crânio, muitas vezes sem nem tocar o pavilhão. Em função das características físicas de cada um deles, vai variar a recomendação médica de como usar esses fones e os problemas que eles podem trazer, né? Então, se a gente considerar como funciona a irrigação da nossa cartilagem da orelha, as cartilagens elas não têm uma irrigação própria delas no interior da cartilagem. A irrigação, então o aporte de oxigênio, o aporte de nutrientes, ele acontece no pericôndrio, que é uma camadazinha muito fininha externa que tem grudada na cartilagem. E quando a gente usa esses fones que comprimem ou o conduto auditivo ou o pavilhão externo, a gente também comprime essa irrigação sanguínea. À medida que o tempo passa, com o fone no lugar, comprimindo essa circulação, a área de cartilagem abaixo dessa compressão começa a sofrer, sem oxigênio e sem nutrientes. Vai liberando uma série de substâncias inflamatórias ali e isso começa a dar dor. Então, é muito frequente quem começa a usar o fone de ouvido por longos períodos
de começar a reclamar de dor. E aí vai ver, a dor é meio, não dá para precisar exatamente onde que é, ela é meio espalhada no pavilhão, ela pode ser dentro do ouvido, ela pode ser fora. Isso está relacionado com a característica de inervação do pavilhão auricular. Mas é em função da compressão muitas vezes. Isso gera uma condrite, né? Uma inflamação da cartilagem da orelha. O fone que não gera isso é o fone circunaural, o grandão. Esse aqui, como ele não comprime a cartilagem da orelha, ele fica apoiado no crânio, ele acaba não gerando esse tipo de problema. Outro problema que é comum de a gente ver nos fones de inserção e nos fones auriculares, o auricular é esse e o de inserção é esse, é a possibilidade de propagação de infecções de ouvido, né? Em função da natureza deles de ficar em contato íntimo com o nosso conduto auditivo, onde a gente tem um ambiente aquecido, tem um ambiente úmido e existe uma flora bacteriana que vive ali, você tem a chance de eventualmente fazer com que essa flora passe para o fone de ouvido e eventualmente, se você desenvolver uma infecção, essa infecção ela pode ficar no fone de ouvido. Então toda vez que você coloca o fone de ouvido, você se recontamina, você traz bactéria novamente para dentro do ouvido. Isso não acontece com tanta frequência nos outros tipos, né? Nos fones externos, no fone de supraoral e no fone circunaural. Esses daí eles estão muito menos suscetíveis à propagação das infecções. Outra coisa importante que para trazer é como se faz a limpeza desses fones de ouvido, né? Os fones earbud que não tem espuminha, que são plástico diretamente, e os fones de inserção que tem essa cúpulazinha de silicone ou de borracha, né, normalmente, elas podem ser facilmente limpas com um pano úmido, um pano umedecido em álcool ou eventualmente um pano umedecido em uma solução detergente e em seguida o pano úmido só, que eles não vão ser prejudicados, eles não estragam e você consegue fazer uma boa limpeza. Já os outros tipos de fone vão depender do material do que são feitos, né? Esses que têm uma almofada em material sintético, você pode limpá-los também com pano umedecido, um pano com água, ou um pano com detergente, ou até um pano com álcool. Já os fones que têm essa almofada em couro natural, você precisa limpá-la só com o pano umedecido, porque outros materiais podem degradar outros produtos de limpeza podem degradar o material. Mas é importante que essa limpeza seja feita de maneira frequente. Os de inserção e os auriculares, os earbuds, têm que ser feitos assim com frequência. Cada utilização, o ideal seria fazer a limpeza. Eu sei que a maioria das pessoas não faz, mas o ideal seria esse. Esses fones mais externos aguentam mais tempo sem limpeza, porque eles não têm contato com as secreções internas do ouvido, né? Agora, com relação ao volume, qual que é o ideal? O ideal seria que a gente conseguisse medir o som lá dentro do conduto auditivo, né? 80 decibéis é considerado como o limite para a gente se expor por até 8 horas. Só que, como não há como isso ser medido, a gente tem que adotar medidas indiretas para tentar fazer esse controle de som. Então, se você consegue escutar, se as pessoas que estão ao teu redor conseguem escutar o que você está escutando de maneira nítida, é sinal de que normalmente isso está muito alto, de que o volume está muito alto e que pode te gerar alguma sequela auditiva. A exposição a altos níveis sonoros, a alta pressão sonora por longos períodos, pode gerar perda auditiva, zumbido, dor de cabeça, com sequelas, inclusive, que podem até ser permanentes. Mais do que 85 decibéis, aí, a partir de 85 decibéis, esse limite cai pela metade, vai para 4 horas. 90 decibéis cai para 2 horas, 95 decibéis cai para 1 hora de exposição diária.
esses níveis de pressão sonora passam a ser realmente muito perigosos e recomendo que devem ser evitados a todo custo. Com relação às crianças, como é que a gente faz? O ideal é, eles não têm discernimento nenhum para saber se o volume está alto demais ou não. Então, o recomendável é que os pais primeiro façam o ajuste do volume, então coloquem um headphone, experimentem para saber como é que está o som e aí sim passem para as crianças e não deixem que elas mexam no volume. Crianças devem tentar ficar nos fones supraorais e circunaurais. Os fones de inserção normalmente não vêm adaptados para o tamanho do pavilhão auricular ou para o canal auditivo delas e podem gerar mais dor, mais repercussão do que nos adolescentes e nos adultos. Os adolescentes e os adultos aí vai precisar de um pouco de bom senso realmente para perceber e se autopoliciar, ver se o som está alto demais e evitar esse tipo de situação. À medida que forem aparecendo dúvidas, eu recomendo que, quando estiver assistindo no YouTube, que deixe a dúvida aí embaixo, que eu tenho prazer em responder. Se tiver no Instagram, dá uma olhada lá na descrição, porque vai ter também o canal do YouTube lá descrito. Vamos tentar usar o fone de ouvido de maneira responsável para evitar ter maiores problemas com a nossa audição. Esse é um sentido nosso que é muitas vezes subestimado, mas a gente dá valor só quando perde. Então, responsabilidade na hora de usar o fone. Um abração, até a próxima oportunidade de trazer informações.